Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de momento no algoritmo de gradiente descendente que nós usamos na fase da backpropagation das redes neurais. Momento é um conceito da física que diz da quantidade de movimento que um corpo tem, quer dizer, massa vezes a velocidade. Esse enfeite de bolas que está em cima, ele mostra que o momento da bola vermelha vai ser transferido lá para a última bola da fileira, e ela também vai levantar e vai ter uma outra, vai transferir essa quantidade de movimento. Então, o conceito aí, ou a palavra aí, ela é usada de uma maneira mais inspiracional para dizer que a mudança deve levar em conta um estado anterior, quer dizer, você não vai mudar instantaneamente. Vamos explicar isso melhor dentro da motivação do algoritmo de gradiente descendente. Vamos supor que eu tenho aqui a minha função de perda, onde nós estamos interessados, vou botar aqui o ponteiro primeiro para a gente enxergar, nós estamos interessados em sair desse ponto inicial e chegar aqui ao ponto de solução. Essas elipses aqui seriam curvas de níveis da solução, né? Aqui estamos num nível mais alto, aqui mais baixo, estamos descendo até a solução, que é o ponto de mínimo que estaria aqui na nossa situação. O algoritmo de gradiente descendente, ele parte do gradiente daquele ponto local, né? Então, para eu sair do ponto inicial e chegar no ponto de mínimo, eu sairia numa direção do gradiente. Quando eu estivesse no outro passo, pegar o próximo passo, eu pegaria o próximo gradiente, e assim eu iria vendo. Vamos dizer que eu dê 5 passos, eu conseguiria chegar até esse ponto aqui, se eu caminhasse nessa direção do gradiente descendente. Mas se eu, por exemplo, usasse alguma coisa, que é um conceito mais ou menos como está ilustrado por essa fórmula, que ao invés de usar a minha medida SI, que seria o gradiente, eu vou usar o momento dele, que aqui está definido como por essa combinação linear aqui, de 2 fatores. Um seria a medida que está chegando e outro o momento do estágio anterior. Claro que na primeira vez a gente vai dizer que o momento é o próprio, não tinha nada, era zero. Então, a primeira medida vai estar na mesma direção seria, digamos, igual à última, a primeira medida da outra série. Tá? Agora, a segunda medida já seria uma média dessa nova medida SI com o momento anterior, que já viria para cá. A terceira seria esse momento com essa interferência, viria para cá. A quarta estaria aqui e a quinta chegaria bem mais próxima. Então, a ideia toda é você, digamos, acelerar a convergência do método de gradiente descendente. Aqui tem uma outra questão que eu acho interessante de chamar a atenção, é que, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação bem simples do método de gradiente descendente, onde você está numa parábola e você quer achar o ponto de mínimo dela. Você está num certo ponto, você vai andar aqui numa direção do gradiente descendente. A sua perda vai diminuir desse valor. Aqui, digamos, seria o eixo de loss, de erro, né, da perda, e aqui seria o espaço do parâmetro que você está vendo. Quando você vem daqui para cá, você deixa de ter essa intensidade de erro e passa a ter essa outra intensidade. Mas, à medida que você vai chegando perto da solução, é natural que a derivada da função se aproxime de zero. Então, a gente cai numa coisa de que cada vez a gente também vai dar passos menores, porque a gente está aproximando de uma solução onde a função tem uma derivada zero. Isso aqui também, nós podíamos até ilustrar isso na seguinte ideia. Quer dizer, aqui está aqui, o gradiente decresce quando se aproxima do mínimo. Qual é o impacto disso? O impacto, vamos dizer que eu queira sair desse ponto A e chegar aqui nessa outra extremidade dessa reta, mas que meu primeiro passo seja metade do caminho.
meu segundo passo seja metade do caminho restante. E assim sucessivamente. Então, eu iria chegando à outra posição, mas, na realidade, eu estaria chegando seguindo mais ou menos essa aritmética que está aqui. O primeiro termo é metade, o segundo termo seria metade da metade, o outro seria a metade da metade da metade, e o enésimo termo seria 1 sobre 2 elevado a n. E essa série, por acaso, é uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é meio, e a razão da progressão é meio, porque eu estou sempre multiplicando o termo anterior por meio. Tá certo? Se nós olharmos nos nossos estudos do segundo grau, nós vamos lembrar que a soma de uma progressão geométrica, né, com n termos seria o termo inicial vezes 1 menos a razão elevada a n mais 1 sobre 1 menos a razão. Aqui, no caso, o nosso termo inicial é 1 meio e nossa razão é 1 meio, que daria uma expressão que seria 1 meio, 1 menos 1 meio elevado a 2 elevado a n menos 1, e aqui dividido por 1 menos 1 meio. Esse 1 meio com 1 meio morre, fica só esse termo que está entre parênteses, quer dizer, seria 1 menos 2 elevado a n menos 1. Não é uma série que demore muito a convergir, até porque ela é uma série geométrica, a cada ponto você diminui o erro pela metade, então ela converge bastante rápido. Mas, se você pensar, você só chega na solução com infinitos passos. Então, também é uma outra ideia pensar em usar, digamos, a medida anterior para calcular a sua medida atual, antes de para você não reduzir também tanto o gradiente. É interessante olhar que essa fórmula que a gente viu aqui de momento, como sendo essa combinação linear do momento anterior com a medida atual, ela também pode ser usada em séries onde existe um grande ruído, como, por exemplo, foi o caso das medidas de casos de Covid, né? Por questões mais variadas, a notificação ficava represada no fim de semana, não chegava, etc. Quer dizer, quando se relatou os casos, o número de casos por diários, a gente começou a ver dados com esse perfil assim extremamente variável. Esse dado de perfil extremamente variável é porque, digamos, muitas vezes a informação de um dia passava para o dia seguinte, que aí ela ficava grande, e aí naquele dia ficava menor, etc. E como é que a gente podia ter uma ideia desse processo? Aí vamos ver essa questão aqui, justamente, que é a questão do que é essa expressão de momento, que o momento é um fator vezes a medida atual, vezes o complemento de desse fator com o momento anterior. O que isso faz? Se a gente olhar essa expressão um pouco mais cuidado, a gente vai ver que, vou reescrevê-la aqui. Agora, quem é esse? Então, é 1 menos beta vezes a medida atual. Mas beta vezes a medida, o momento do instante anterior, pode ser escrito como beta vezes a mesma expressão, só que no tempo anterior. Se aqui é S i menos 1, aqui vai ser i menos 2, porque vai ser o momento anterior. Tá certo? Então, isso aqui seria 1 menos beta vezes SI, mais beta vezes 1 menos beta vezes SI menos 1. Agora, se eu pegar aí, quem é esse MI menos 2? Vai pegar o MI menos 3. Só que agora o beta aqui, o fator, na hora que eu for pegar esse cara aqui, vai ser já beta ao quadrado vezes menos 1 beta, SI menos 2, mais beta 3 e menos 3. E assim eu posso seguir fazendo esse desenvolvimento, e eu vou ver que a média I, no tempo I, é 1 menos beta vezes SI, mais beta, que vem daqui, vezes SI menos 1, mais beta ao quadrado I menos 2, beta ao cubo I menos 3, etc.
eu posso escrever isso aqui no termo de somatório, que seria 1 menos beta, que está aqui tudo, vezes beta elevado a k, SK. Tá? E aqui, né, na realidade, talvez aqui deveria ser I menos K, né? Dentro da coisa. Mas essa expressão eu queria voltar aqui a uma questão, tem um errinho aqui, mas vamos ignorar isso. Essa questão, eu estou dizendo que esse M, esse momento, ele também pode ser pensado como uma média ponderada de todos os caras que vieram antes dele, tá certo? Onde esse peso de ponderação vai ser 1 menos beta, né, primeiro, ou 1 menos beta vezes beta, 1 menos beta vezes beta ao quadrado, ao cubo, etc. Mas nós sabemos que a média ponderada, para ela não aumentar ou diminuir a quantidade de informação que existe numa função, esses pesos têm que somar 1. Tá? Então, vamos fazer as contas de quanto que a gente tem aqui nesse caso. A soma dos pesos, então, no nosso caso aqui, é 1 menos beta, que multiplica 1, beta, beta ao quadrado, e etc. Quer dizer, tem todas essas outras, beta, beta ao quadrado, que está aqui. Essa série aqui, de novo, é uma série geométrica de primeiro termo 1 e razão beta. A gente sabe calcular essa soma. Essa soma tá aqui, dessa série que está aqui é o primeiro termo vezes 1 menos R elevado a N, 1 menos R. Tá, aqui no carro é porque a gente tem N menos 1, então o próximo termo seria elevado a N. No último a gente foi até N, aí o próximo termo foi N mais 1. É só um detalhe. Então, isso aqui, vai ser, e se eu substituir aqui no caso que o R é o próprio beta, então eu vou ter esse 1 menos beta, que é esse cara daqui, e agora essa expressão 1 menos beta elevado a n dividido por 1 menos beta. 1 menos beta dividido por 1 menos beta dá 1, então, de novo, a soma desses termos é 1 menos beta elevado a n. Por isso, muitas vezes, a gente vai ver nos algoritmos, como no Adams ou outros algoritmos de gradiente descendente, que, ao invés de usar essa métrica M, eles usam um M chapéu, que é o valor de M dividido por 1 menos beta elevado a N. Por que isso? Porque se você dividir todos esses Ws por 1 menos beta elevado a N, a soma deles vai dar 1. E aí a gente vai estar fazendo uma média que nem aumenta nem diminui o valor da série. Tá certo? Então, essa é a primeira parte que eu queria mostrar. Vou pegar agora só um exemplo rápido para vocês, que seria utilizar aqui uma série que eu peguei dos dados da Covid, do início da Covid, e aqui está exatamente, eu tenho a data e o número de casos reportados. Tá? E aqui está aquela curva que está aqui. Eu coloquei isso num notebook Python, vamos olhar ele aqui. Tá? Então, o que tem o notebook? Vamos olhar aqui desde o início. Importa NumPy, NP, Pandas para lidar com Excel, o Matplotlib para gerar umas imagens. Então, a gente vai ler uma série com ruído. No caso, eu estou lendo o Excel com a folha chamada casos, né, que foi isso que estaria aqui no nosso problema. Se a gente, perdão, vou voltar aqui, se a gente, vamos rodar cada uma delas, rerodar cada uma delas, então eu vou rodar e aqui eu estou lendo basicamente essa informação que foi o data frame que veio para cá, que então, a primeira linha são as datas e a segunda coluna, primeira coluna e a segunda coluna, o número de casos. Tá? Tem 100 linhas com 2 colunas. Então, se eu pegar o número de casos, eu posso pegar desse data frame simplesmente indexando o nome da coluna, que aqui é valores, né? O título da coluna,
vou saber aqui o número de pontos que eu li pelo comprimento desse vetor, e vou gerar um x que seja o range de 0 até esse número de pontos, né? Eu devia ter dado um clear aqui, output, para não ficar com essas coisas. Aqui está o primeiro. Perdão, eu tinha que ter rodado esse aqui primeiro, depois esse. E agora vou rodar esse aqui, que vou mostrar esse gráfico que está aqui, que é exatamente aquele gráfico que a gente leu do Excel, aqui agora usando a Matplotlib da forma bem mais simples possível. E aqui vou tentar mostrar a ideia de usar um momento, né? O momento, eu vou primeiro criar um vetor de zeros para o momento, e vou criar um outro vetor que seria o M-hat, o M-chapéu. Tá? E vou usar um beta de 0,8 no caso. Então, o primeiro momento eu vou assumir como 0, tá? E vou fazer, então, agora para todos os valores de 1, 2, 3, traz até 100, no caso, aí, ou 99, eu vou calcular o valor de I como sendo beta vezes o momento anterior, mais 1 menos beta vezes o valor que eu estou lendo. Tá certo? Aqui, e o M-chapéu, que é aquele M corrigido, voltando aqui para essa M-chapéu, que seria 1 menos beta elevado a N. Tá certo? Eu tenho a impressão, beta vezes o momento anterior, 1 menos beta, o valor da série. Será que eu fiz certo ou fiz errado aqui? Beta, o valor, 1 menos beta, o valor da série. Tá certo. E aqui o M-chapéu é o valor de M, para cada valor de M, dividido por 1 beta elevado a I. No caso, I é o N aí da coisa. Vou plotar a série original em preto, a série dos momentos em azul, e vou plotar a série dos momentos corrigidos com vermelho, que são sinais de mais de vermelho, né? Então, nós vamos ter aqui, e nós vamos ver que exatamente aqui está a série original, aqui está a série com o valor. Você vê como esse sistema ele amortece as variações da medida e vai dando uma média que é chamada da média exponencial, porque o primeiro é igual ao termo anterior multiplicado por beta, o termo anterior ao anterior por beta ao quadrado, beta ao cubo, etc. Então, esse é a ideia aí que eu queria passar para vocês sobre momento. Bem, é isso para esse vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos encerrar aqui a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Opa.